Se você acha que não precisa se preocupar com o que o seu filho faz na frente das telas do celular ou do computador, estamos aqui para fazer um alerta muito importante. Se essa é a realidade na sua casa, preste atenção neste vídeo até o final. Vamos começar imaginando a seguinte situação. Você chega em casa no final da tarde e fala: "Cheguei, pessoal", em voz alta, mas não recebe nenhuma resposta. Vai até a porta entreaberta do quarto e ele está lá, com os olhos vidrados na tela do computador e com a luz azul iluminando suas mãos tensas. Você se posta atrás dele em silêncio. Podia aparecer um elefante no quarto que ele não iria nem perceber. Você começa a assistir o que está se passando na tela e fica assustado com as cenas que vê. My name is not important. What is important is what I'm going to do. I just fucking hate this world and these human worms feasting on its carcass. My whole life is just cold, bitter hatred. And I always wanted to die violently. This is the time of vengeance, and no life is worth saving. And I will put in the grave as many as I can. It's time for me to kill. And it's time for me to die. My genocide crusade begins here. Após o choque, você insiste em dizer um oi e ele apenas resmunga, beleza, sem nem dar ao trabalho de virar o rosto na sua direção. Você fecha a porta devagar e engole a seco a vontade de arrancá-lo daquela hipnose de sangue e pensa: há quanto tempo está ali naquela posição? Se alimentou direito? Fez os deveres de casa? Qual a quantidade de coisas impróprias para a idade dele que eu não tenho como controlar? Só quero que ele tenha uma vida normal e se desenvolva intelectualmente. Mas desse jeito, isso não vai acontecer. Sim, seu filho foi sugado pelo poder do celular e dos jogos eletrônicos. Ele é apenas mais uma vítima dentre milhões de outros adolescentes e crianças pelo mundo. Um alerta para pais e filhos. Nesta semana, o vício em videogames passou a ser uma doença, um distúrbio mental na classificação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. O problema começa quando a pessoa passa a preferir o videogame a qualquer outra atividade. Veja na grande reportagem. Olhos vidrados, que não desviam por nada. Deixa de fazer muitas coisas para jogar videogame só. Muito menos para o relógio. A gente vai dormir, sei lá, umas 6 da manhã, 5 da manhã. São horas e horas hipnotizados pela diversão, sem fazer outra coisa. Deixei de ir em aniversário. Uma brincadeira que pode se tornar um problema. Eu queria conviver mais com meu primo, com meus amigos. E aí, eu sinto muito triste por isso. O poder das cores, dos personagens e das histórias é muito grande. O espírito de competição domina os corações e as mentes nesses ambientes virtuais inóspitos. Na verdade, a palavra jogo é muito leve para representar o que está acontecendo com ele. A coisa é mais perversa do que parece. Não são só as notas caindo na escola, falta de assunto entre vocês e de convívio social. Posso te afirmar que tem muito mais coisa em jogo. Mas calma, tudo tem solução e você não está sozinho. Você não vai perder o futuro do seu filho para o vício em tecnologia. Preste muita atenção no que temos para te mostrar aqui.
Não deixe passar essa oportunidade. Estamos lidando com forças muito poderosas e a chance de reverter esse processo pode ser única. Como evitar que o seu filho aí, menor de idade, seja dependente do telefone, dos jogos online, ou seja, que ele não vire um refém do mundo virtual? Esse assunto voltou a ser discutido agora em todo o Brasil, depois que um adolescente de 13 anos confessou ter matado a tiros de pistola a própria mãe, o único irmão e ainda atirado no pai só porque foi proibido de usar o celular. A violência de um adolescente de 13 anos e uma cidade em choque. Uma tragédia, né? Todo mundo se pergunta o que aconteceu com o filho do sargento Bené. O que teria levado o menor a tirar a vida da própria mãe e do irmão e a tentar matar o pai? Ele falou que várias vezes o pai já tinha proibido dele usar o aparelho celular, de jogar um jogo online e de ter acesso a redes sociais. E para ele, aquele dia, foi a gota d'água. Gostaria só de dizer nesse momento que Samuelzinho ele é uma criança boa. Foi criado com muito carinho, com muito amor. Foi um pedido que eu fiz a Deus. Por isso que o nome dele é Samuel. Mas esse incidente aí foi uma coisa muito dura pra gente, mas isso não quer dizer que ele seja um menino mau. Eu atribuo essa atitude a alguns jogos que ele estava assistindo, como Free Fire, aquela série de Naruto, onde não valoriza a família. E também ouvi algumas conversas de alguns colegas dele falando em oprimir os pais, os professores. Então, tudo isso foi influência, mas ele é um menino bom. Bom, o primeiro passo você já tomou, que foi identificar o problema e reconhecer a urgência de intervenção na vida do seu filho. Agora, você precisa agir. Acredite, muitos pais perdem qualquer tipo de relacionamento com seus filhos, pois acham que os games e a imersão no mundo virtual são apenas diversão, apenas uma fase. Esperam que, com o tempo, eles vão amadurecer e voltar ao mundo para estudar, escolher uma profissão, socializar. Mas esses pais chegam num ponto em que não há mais retorno, quando as relações já se romperam e os transtornos psicológicos, sociais e físicos já se instalaram. É muito triste para uma família quando isso acontece e o caminho de volta é muito difícil. A partir de hoje, vamos te explicar tudo em detalhes sobre como agir e resgatar seu filho para o mundo real. Afinal, é muito amor e investimento em um filho para que ele viva uma vida plena em todas as áreas de sua vida. Todos esses esforços e investimentos não podem ser roubados pelos jogos eletrônicos, redes sociais e mídias virtuais. Você já parou para pensar quem são as outras pessoas do outro lado da tela? Será que são apenas jogadores inocentes? Ou existem pessoas obscuras com outros interesses? Sinto lhe informar que a segunda opção é a verdadeira. Há muita coisa por trás das motivações de quem está do outro lado do teclado. Os jogos são online. Os chats entre os participantes estão sempre ativos e as relações virtuais envolvem desconhecidos. É ali que o perigo começa. Mas não para por aí. Atenção, é polêmica. O Nucria divulgou um alerta aos pais e aos jogadores do jogo lá, Free Fire. Diz que tem gente fazendo crianças e adolescentes enviarem fotos íntimas através desse jogo. É isso, Carminha? Fala comigo. Isso mesmo, Macedo. Olha, o Nucria, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente vítimas de crimes aqui em Londrina, recebeu só esta semana 2 denúncias de crianças que foram aliciadas a enviarem fotos íntimas a jogadores amigos ali dentro deste jogo Free Fire. Os criminosos ameaçam essas crianças para eles enviarem essas fotos
ou eles prometem benefícios dentro do jogo. Então fica uma alerta aí aos pais e mães, gente, a ficarem atentos a essas crianças que jogam esse tipo de jogo aí na internet, porque é febre realmente. Então esse jogo tá dando o que falar e o assunto é muito sério. Macedo. Coloca a tela do... A gente tá vendo as imagens, esse é o joguinho. É o seguinte, meu povo, esse joguinho aí, ele é muito utilizado por crianças de baixa idade. Então a gente tem esse detalhe das crianças de pouca idade jogando esse jogo. E aí, os marmanjões aproveitam-se para fazer esse tipo de coisa. Você já observou o conteúdo dos entretenimentos virtuais? São conteúdos construtivos que agregam ensino e valores ou são conteúdos danosos à saúde psíquica e emocional? Mais uma vez, a segunda opção é a verdadeira. Na grande maioria das vezes, a exposição se dá ao sadismo virtual, sexualização e conteúdos inadequados. Sem falar as inúmeras consequências do tempo excessivo de exposição à tela e da inatividade social e física. Mas, neste momento, você não tem o controle disso, não é mesmo? Seria uma grande guerra declarada se você entrasse naquele quarto e invadisse a chamada privacidade dele. Nós sabemos como é isso. Muitos são os conflitos que advêm dos limites e das regras. Muitos pais já relataram esse tipo de experiência e quase nunca o resultado é positivo. E assim, o abismo entre pais e filhos só cresce. E eles ficam cada vez mais isolados e viciados. Passam noites jogando, negligenciando hábitos básicos de higiene pessoal, se alimentam mal, desenvolvem ansiedade, depressão, estresse, apatia ao mundo real, entre vários outros problemas. Bom, se você se identificou com qualquer dos fatos relatados até aqui, é um sinal de alerta. Mas fique tranquilo, nós vamos te entregar o caminho traçado por especialistas em comportamento infanto-juvenil pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, baseado em muitos estudos acadêmicos e práticos. Sim, existem milhares de estudos pelo mundo afora querendo entender os mecanismos por trás dessa pandemia de games e suas influências. E o que esses pesquisadores podem afirmar, com a mais absoluta certeza, é que suas consequências são devastadoras. As conclusões são impressionantes e surpreendentes e vão mudar totalmente a forma como você enxerga o problema. Um novo estudo americano feito com milhares de crianças e adolescentes confirma a influência dos videogames no comportamento dos jovens. Segundo os pesquisadores, jogos violentos podem deixar os jogadores mais propensos a agressões físicas. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos publicou um documento que aponta que jogar games violentos pode causar um aumento potencial de agressividade no jogador. O estudo reuniu pesquisas feitas em vários países. Foram 7 anos de apuração com mais de 17 mil crianças e adolescentes. Os jovens que jogavam games violentos apresentaram maior tendência de receber advertências no colégio por causa de brigas. Quando o indivíduo joga, ele se sente recompensado, automaticamente recompensado por aquela atividade. Às vezes ele pode ir para o mundo real e repetir comportamentos semelhantes para continuar tendo aquela sensação de recompensa. Os jogos de tiro estão entre os preferidos dos adolescentes. O lado obscuro dos games fornecerá a você uma linguagem útil para identificar o afastamento do simples prazer e o comportamento compulsivo e destrutivo. Também iremos te entregar um super bônus, que será uma ferramenta valiosa para nortear suas estratégias e intervenções. Prevenção, intervenção e tratamento ocorrem mediante o conhecimento, informação e ação. Seja você o protagonista na educação do seu filho. Respire fundo, pois se você tem crianças e adolescentes aos seus cuidados, ainda dá tempo de protegê-los ou resgatá-los. Clique aqui para saber mais.